Flash Thompson apareceu no quadrinho do All New Venom, no capítulo 4, e o que aconteceu? Bom, ele tá conversando com Toxina, e Toxina tá num estado bem frangalhos, né? Simplesmente se alimentando de um negócio meio que chocolate com dos negócios de cérebro lá, cê Que merda, hein? é louco, mano, tá louco. E tipo assim, eles estão conversando sobre uma possível prisão que eles estão ali, que talvez vão ser deportados. Bom, depois dos acontecimentos, de vários acontecimentos do mundo do quadrinho da Marvel com relação aos simbiontes, tanto a saga do King Black quanto a Guerra dos Venoms, o governo praticamente está pegando todos os simbiontes e meio que deportando eles da Terra. Só que não do jeito que eles gostariam, de simplesmente pegar eles e jogar com torta à direita. Tem vários outros trâmites, tem várias outras coisas acontecendo, então eles estão aos poucos tirando eles da Terra. Porém, o Flash Thompson parece que estava num lugar bem secreto de Nova York, conversando com ele, e também o Sleeper, que estava dormindo, né? Ele estava no corpo de um gatinho ali, hibernando há um bom tempo, e o Toxina reclama da solidão dos simbiontes, porque eles precisam ter um hospedeiro. Ele não é igual ao Flash Thompson. Bom, depois eu vou dar os meus pontos negativos que eu acho dessa HQ, que tá tomando uns caminhos assim, não curto muito com relação aos simbiontes, mas vamos lá. Toxina disse que em vez de estar preso, ele podia estar simplesmente com seu outro hospedeiro, Brain Waters. É um garoto, galera, que ficou um bom tempo como segundo hospedeiro de Toxina, no lugar de Patrick Milligan, que foi o primeiro hospedeiro do Toxina, que acabou morrendo nas mãos do Blackheart em quadrinhos passados. O Flash disse pro Toxina que não é fácil simplesmente pegar os simbiontes e deportar para qualquer lugar torta direita no espaço, porque o governo já havia tentado isso com o Incrível Hulk e deu no que deu, né? Acabou acontecendo a guerra, os acontecimentos do planeta Hulk, e é interessante eles mencionarem isso, que talvez dá indícios do que talvez a Marvel futuramente vai estar fazendo pro universo cinematográfico. Vale lembrar vocês, tudo que acontece nos quadrinhos, alguma deixa tem para o que vai acontecer pro universo da UCM. Depois disso, o Flash está conversando com uma agente chamada Karen, que é aquela que tentou capturar o Venom no capítulo 2. E ela está dizendo para ele que está precisando de mais ajuda com relação do lado dele do acordo. E nós descobrimos que eles fizeram um acordo ali com essa organização, em que iam dar meio que uma anistia para 3 pessoas dos simbiontes, que provavelmente deve ser o Toxina, o Sleeper e também o Dylan, né? Que o Dylan tá lá na casa da Mary Jane. E depois disso, o Flash ia ter que dizer para eles tudo o que ele sabe sobre simbiontes. E essa organização já tinha mencionado para vocês que eles estão caçando simbiontes, provavelmente pro governo, para deportar eles da Terra. Só que ela quer mais dele. Ela diz que existe um novo Venom na praça e ele não tá fazendo nada para ajudar. E olha o nome dele, Anti-Venom. Então ela quer um pouco mais de colaboração dele, senão ela vai atrás do Dylan pra hoje. Igual que a visão dela é bem direta, por ela destroçava os simbiontes, prendia todos os hospedeiros desses simbiontes, incluindo o Dylan e o Brand, que são 2 adolescentes, não tá nem aí se eles são adultos ou conscientes do que estão fazendo, simplesmente são hospedeiros, são culpados também. A cena corta pra um local, parece ser um prédio assim, e tem um blogueiro lá fazendo um vídeo, e eu acho que é aqueles vídeos estilo que ele vai tentar convencer ou chamar a atenção de uma garota. O problema dele é que essa garota, ele chega pra ela e aborda ela perguntando se ela tava usando um colar Versace. E ela diz que não é um colar Versace, é simplesmente um sintetizador de imagem, na qual na verdade era uma bela moça disfarçada, e ela era Madame Máscara, e pede pro rapaz que tá, o cinegrafista que tá gravando com o celular, abrir uma live e simplesmente leva de arrasto o blogueiro, cara. Tipo, muito louco isso, bem em cena, bem na frente de todo mundo, e pede para ele começar a gravar. A intenção dela é, claro, trazer heróis ali o mais possíveis que for, ou talvez os vilões, que é o principal interesse dela. A coisa que é Versace nela é a própria máscara. Pessoal, Versace, só por questão de curiosidade, a origem disso é que são joias italianas extremamente caras e bem extravagantes. Bom, tem tudo a ver com a personagem, se for ver, extravagante e sensual. E no caso foi criado em 1978. A cena corta pro Rick e o Robin, que estão conversando no Clarim Diário, e eles estão um jogando aspas pros outros, dizendo que você não é o Venom, meio que trocando uma indireta pra saber quem que é o Venom, e no final eu comento sobre isso, tá? Mas nessa parte aqui eles dizem que realmente, de fato, tem mais um indício de que o próprio prefeito da cidade de Nova York não é o Venom, que é o Lucky Cage, porque ele tava numa live em momentos que foi mandada uma foto do Venom em ação pro Clarim, e eles fizeram toda aquela página. Dentro do Clarim a gente vê um destaque para 2 matérias emolduradas atrás do Joey Robertson, que seria o desaparecimento dos heróis,
que pode se indicar muitas coisas. Pode se indicar o estalo do Thanos ou simplesmente, eu acredito mais, indicar guerras secretas. Toda vez que acontece guerras secretas no mundo da Marvel, os heróis somem. Alguns são escolhidos por Beholder, né, ou por alguma outra entidade, e faz com que eles vão para um planeta bélico, que é o que a gente espera para Vingadores Doomsday, né? Então, não sei se pode ser dando uma indireta pro que vai acontecer para o CM. E logo abaixo tem outra matéria emoldurada que é falando dos experimentos de raios gama do Bruce Banner saírem do controle. O que poderia ser isso? Olha, a gente tem muita especulação do que vão fazer pro futuro do Hulk, ainda mais com a introdução do Hulk vermelho agora, mas a gente não tem nada concreto, é só especulação e só vazamento de insiders. Seria a Marvel indicando que vai voltar a trabalhar novamente com o Hulk ou fazer uma coisa diferente com o Mark Ruffalo? Bom, aí a gente vai ter que esperar pra saber. Depois disso, voltando pra cena em si, o Rick Jones pega o celular dele e vê que tá tendo uma transmissão ao vivo da Madame Máscara e decide ir lá como representante do Clarim Diário pra pegar respostas, né? Ele é repórter deles agora e faz todo sentido. Se você é repórter de um lugar, o que o Peter Parker fazia? O que o próprio Superman fazia? Você tem acesso a acontecimentos em tempo real para você, se não em tempo real, de algum crime para você estar indo atrás resolvendo. Dando a indicar que ele poderia ser o Venom, cara. Eu queria muito que o Rick Jones fosse o Venom, mas ele se tornou uma força maior aí. Vocês vão entender. A cena corta pro prédio e simplesmente a Madame Máscara menciona sobre o Tony Stark, que é óbvio, ela é a personagem do universo dele, e eles namoraram, realmente tiveram em vários momentos encontros amorosos, só que ela acabou rejeitando o Tony Stark, dizendo que amava uma outra pessoa, um personagem que era da S.H.I.E.L.D., chamado Jasper Stewart, que é o personagem que vocês viram nos filmes da UCM. Mas quem acaba aparecendo são os agentes e o próprio Dr. Forson, que estava atrás da Madame Máscara desde o começo dessas HQs. E ele tá ali simplesmente esnobando ela por ela querer enfrentar armas tecnológicas com um simples revólver. É aí que ela diz que aquilo ali não é um simples revólver e atira. Nesse exato momento a gente vê um zoom bem forte naquela bala e provavelmente utilizando partículas PIN está o MODOK indo em direção ao doutor. E o que poderia ser o fim da vida dele, da carreira dele, foi a aparição do Venom que acabou o salvando. É uma imagem bem bizarra que o MODOK acabou voltando ao normal dentro da cabeça do simbionte, estourando tudo, aquela gosma ali. O plano do MODOK era simplesmente se alojar na cabeça do diretor da AIM e simplesmente tomar conta de todo aquele laboratório de pesquisas e simplesmente as armas. Por quê, Johnny? Bom, segundo a origem dos quadrinhos, o MODOK trabalhou lá no início, antes de se tornar o MODOK, nessa organização. Ele fez parte do suplemento MODOK e virou o que ele é hoje, entendeu? Ele dominava aquilo ali. Eu acho que ele tá querendo pegar de volta isso, porque ele sabe o potencial dessa organização com questão de armamentos bélicos. Com essa aparição repentina do MODOK, Forson quer cair fora com seus soldados e o MODOK começa a tocar raio psiônico à torta direita, que é um raio muito poderoso que ele tem na cabeça. Nisso o Venom entra na sua linha de ataque também, enquanto a Madame Máscara tenta fazer o maior número de vítimas ali, cara. Ela quer causar uma comoção ali, porque eu ainda não sei, mas o Venom consegue inibir os ataques dela, mas ele acaba tomando um ataque do próprio MODOK, que esnoba ele dizendo que, pô, esse Venom novo aí não tá com nada, esse Venom novo simplesmente é muito mais brincalhão, ele tá tomando golpe à torta direita, ele não é tão precavido quanto o Venom original. É daí que eu falo pra vocês, galera. Venom igual a Ed Brock não tem e nunca vai ter. Nesse momento, alguém aparece pra ajudar ele e é o próprio Rick Jones, e com a camisa do Quarteto Fantástico, dizendo que quer algumas perguntas pro Clarim Diário. Nesse momento, a Madame Máscara vai questionar ele. Pô, como que você chegou aqui, meu filho? Não sei. Eu deixei todas as entradas com o elevador seladas para esse local. É claro, ela tinha a intenção de que só heróis ou pessoas poderosas chegassem ali e não a polícia para atrapalhar todo o plano dela e do MODOK. Ou eu acho que ela tá usando o MODOK nessa parada, galera. Provavelmente. Tudo bem até aí. Só que nesse momento ele diz, você me pegou, como eu cheguei aqui, vejamos. E ele vomita o que é um simbionte, galera. E nesse exato momento o Venom, que tá ali deitado no chão, percebe quem é. E nada mais é do que o Sleeper, que tá há um bom tempo dormindo. Tipo, supostamente ele tava lá na organização preso junto com o Toxina. Ou é o que a gente pode imaginar que é um pedaço dele enganando todo mundo. E ele simplesmente é o agente dorminhoco, né? O agente Sleeper. E acaba o quadrinho aí. Galera, essa parte faz todo sentido. Ele tava andando sempre com uma jaqueta preta. Era uma coisa que talvez, eu não sei se eu comentei nos primeiros vídeos dessa HQ, que pode ser que seja o Rick Jones. Tem aquelas brincadeiradas que ele fez desde o começo, mas aí mostra que não. Mais um não é
o Venom. E o que me traz agora mais uma coisa que eu disse pra vocês. O pessoal tá falando que é verídico o vazamento de que seria Mary Jane Watson a nova Venom, que eu acho ridículo. Se você gostou, você tem o direito de opinar. Eu acho ridículo e é um ponto que faz eu pensar se eu vou continuar lendo essa HQ e trazendo reviews pra vocês. Eu sei que, com o meu ponto de trazer sempre a origem dos personagens, que vocês viram na análise agora, eu sempre trago alguma coisa e até as menções que eles fazem para vocês entenderem mais do mundo dos quadrinhos da Marvel. E eu fico a critério de pensar se eu vou continuar ou não trazendo isso, porque é realmente galhofante, a palavra nem existe, cara, mas é chato, sabe? Você vê o que estão fazendo com o Venom. O Venom é muito legal. Tudo bem, é outro Venom, não é o Ed Brock, mas, cara, sei lá, o rumo que a história tá tomando da Marvel faz bom tempo que eles estão fazendo histórias um pouco medianas e medíocres, dando importância a alguns personagens que, por si só, já tem sua importância pelo seu estilo de ser, pela representação que eles fazem. Então tinham que ser histórias únicas, entendeu? Fazer algo diferente. Não pegar e reciclar e trazer gente de volta à vida, igual tá acontecendo com os quadrinhos. Eu mencionei na live esses dias com vocês, trazendo a Gwen Stacy de volta como Gwenpool. É ridículo isso, ridículo demais. Porque cria um personagem novo. Eu acho que criar um personagem novo é melhor do que remoer o chão de quem já morreu. Porque se não tem corpo, tá vivo. Mas agora até quem tava morto vai viver. Ah, faça meu favor, Marvel. Faça algo melhor pra nós. Vocês podem, me surpreendam com essas histórias. O outro ponto que eu quero trazer pra vocês é com relação aos simbiontes. É óbvio que na história, desde o começo que eles apareceram como Clinters de um planeta distante, e depois foi introduzido o Knu, deus dos simbiontes, que dominava eles e tudo mais, mexeram na história, a origem, ficou legal? Ficou muito legal. A saga King Black eu recomendo demais para vocês estarem lendo. Mas eu devo dizer para vocês, o fato de simplesmente você pegar simbiontes e eles mostrarem que tem aquele lado mais humanizado, humanizar vilão, cara, isso não cola. Simbionte é um hospedeiro que vai usar você e acabou, entendeu? Tudo bem que o Venom tem uma conexão da hora com o Ed Brock, é um pouco diferenciada, um alimenta o outro ali de certa forma, legal. Mas, cara, pegar todos os simbiontes agora e fazer, tipo, humanização deles, dizendo, ah, eles são bonzinhos, que não sei o que, eles são pessoas que sentem... colocar como pessoas esse sentimento, mano, eles simplesmente são alienígenas, invadem planetas, atacam, alguns devoram seus hospedeiros e acabou. Já tava bom assim na história, não precisa humanizar. É a mesma coisa que você pegar filme de Alien e humanizar os aliens. Ah, coitadinhos, eles só têm ácido na boca, a gente tem que cuidar deles. Isso é uma coisa, eu acho que meio chata de pegar na história. Não sei se vocês concordam comigo, e se não concordam também tem todo o direito de falar o que vocês acham, mas eu tô falando o que eu penso. Humanizar simbionte não cola demais na história. Deixa nos comentários o que você acha sobre esses quadrinhos do Venom. Você acha que a Marvel tá desesperada, como um inscrito comentou no canal. E a gente tá fazendo vídeo sobre isso. Realmente, cara, a Marvel tá muito desesperada. Eu acho que eles estão errando a mão demais. Estão tentando acertar o cinema, mas os quadrinhos tá complicado. Não se esquece de deixar a panelada no like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tamo junto, pessoal. Até depois do fim.